Oi, muito prazer. Eu sou Guelcia Crusco. E no vídeo de hoje, gente, eu trago para vocês mais um relato da minha experiência dentro de um terreiro de Umbanda. E nesse relato de hoje, eu vou contar sobre um acontecimento que acontecia frequentemente dentro do terreiro no qual eu trabalhava, que a presença de um médium homem transgênero era motivo de muita piada, muita chacota e muita risada, sabe? A começar pela própria mãe de santo do terreiro, uma pessoa que deveria se dar o respeito, não é verdade? Deveria servir de exemplo para seus médiuns, para os frequentadores da casa. E não era isso que acontecia. E aquele rapaz passava assim por constrangimentos constantes. Eu achava aquilo, gente, uma palhaçada sem limite, sem fim, sabe? E a própria mãe de santo, em vez de tomar a frente por ordem, por respeito no ambiente, na casa, não, ela também colaborava com o preconceito, fazendo piada e rindo e tudo mais. Então, o relato de hoje envolve preconceito dentro de um terreiro de Umbanda, que está envolvido com um homem transgênero. Se você não sabe o que é um homem transgênero, procure no Google, pesquise, ok? Bom, eu acho, gente, que antes de começar esse relato, eu acho muito importante eu deixar muito claro aqui o seguinte: a diversidade existe e está presente na sociedade. É preciso respeitar. Eu sempre coloco isso aqui de uma forma muito clara. Ninguém é obrigado a aceitar nada, mas tem sim o dever de respeitar. Falta-se muito respeito, sabe? Em todos os sentidos. Eu não sei por que é, a, a diferença entre as pessoas incomoda tanto outras pessoas, sabe? Todo mundo tem que estar dentro de uma caixinha, todo mundo tem que ser igual. Eu acho que a gente está no momento de olhar a vida de uma forma mais ampla, sabe? A diversidade está aí, você querendo ou não, você tem que respeitar. É seu dever de respeitar, ok? E vamos então ao relato de hoje que envolve um homem transgênero e o preconceito dentro de um terreiro, de Umbanda no qual eu fazia parte. Bom, eu já trabalhava no terreiro então já há algum tempo e logo, não demorou muito, logo um médium entra na casa para trabalhar, né? E qual não foi, assim, a surpresa para todos, porque ele se tratava de um homem transgênero. Então, foi assim, foi muito surpresa, né, para todo mundo, pegou, assim, todo mundo de surpresa, porque aquele rapaz, gente, ele já havia passado pela transição, ele tinha feito a mastectomia, ou seja, retirada dos seios, já fazia terapia hormonal há algum tempo, então ele se apresentava perante a sociedade de uma maneira masculina, né? Ou seja, ele se apresentava como homem, sabe? E era aquilo que a gente via na aparência, no comportamento, atitude e tudo mais. Eu não tive dificuldade nenhuma de, de ver isso, sabe? Eu acho que a gente está no momento que a gente precisa ampliar a nossa visão das coisas e do mundo de uma forma geral, tá? Eu acho que a diversidade, como eu já falei, ela está presente na sociedade. Não adianta querer fazer vista grossa e não aceitar. Você não tem que aceitar nada, você tem que respeitar. E sendo por essa ótica, eu então vi aquele rapaz de uma forma totalmente natural. Fui conversar com ele, eu fui a primeira a fazer amizade com ele. Cheguei, conversei
E a gente pegou uma amizade, né? Nós se tornamos amigos. E os outros médiums da casa não tinha assim muita intimidade, mas também nunca faltaram com respeito com aquele rapaz, né? Conversava-se muito pouco, mas dentro do respeito, dentro da educação. E assim o tempo foi passando. Ele era um excelente médium de trabalho, sabe? Um médium assim espetacular, uma mediunidade fantástica. E o tempo foi passando e eu comecei a notar, gente, o seguinte: a mãe de santo do terreiro, ela começou, eu não sei, sabe? No começo parecia que ela tinha entendido ou tinha aceitado, não sei se eu posso colocar dessa forma, mas enfim, quando aquele rapaz chegou no terreiro, ele passou a ser tratado pela mãe de santo com respeito, com educação e tudo mais. Mas com o passar do tempo, a própria mãe de santo começou a desrespeitar aquele médium. De que forma, né? Chamando pelo nome feminino, sabe? Eu achava aquilo um horror. Ela se dirigia ao médium pelo nome feminino. Ele tinha um nome social que era masculino, mas a mãe de santo fazia questão de se dirigir ao médium, aquele médium, pelo nome feminino, constrangendo, fazendo o médium se sentir desconfortável. E isso é motivo de vergonha, né, gente? De vergonha, de chacota, de risada e de espanto para muita gente. Eu cheguei a presenciar isso, eu cheguei a ver isso, sabe? Então a mãe de santo, ela se dirigia àquele médium sempre no adjetivo feminino, né? Se dirigia a ele de uma forma feminina. Pronto. E assim foi. Eu vi aquilo da mãe de santo, gente, eu achava aquilo super errado, sabe? Eu via como uma falta de respeito. E sem contar também que ela colocou aquele rapaz para fazer a troca de roupas no vestuário feminino, ou seja, onde as mulheres se trocavam para entrar no trabalho. Ou seja, era constrangedor para ele, para elas, para as mulheres. Eu ficava, gente, olhando aquilo, eu ficava assim, gente, eu ficava mal, sabe? Eu juro para vocês, eu ficava muito mal de ver aquele médium passar por aquele desrespeito, porque eu vejo isso como uma falta de respeito, sabe? Eu acho que a partir do momento que uma pessoa se apresenta para você como mulher, como homem, como mulher transexual ou como homem transgênero, e você descaracteriza e trata no masculino ou trata no feminino, eu acho isso, gente, uma falta de respeito, uma palhaçada, sabe? Eu acho que isso não se faz, eu acho que tem que se ter respeito. Então, o que a mãe de santo fazia com aquele rapaz, eu achava totalmente desnecessário, eu achava errado. O cara com barba era um homem, sabe? Tinha passado por uma transição, se apresentava para a sociedade como um homem, sabe? Para mim nunca entrou na minha cabeça, nunca fez sentido nenhum ser ele ser tratado como mulher só porque só porque o gênero é feminino. E então a mãe de santo tratava como mulher, porque, no, porque então o gênero era feminino, sabe? Mas não era assim que ele se apresentava para a sociedade. Então eu ficava muito triste por ele, pelo que acontecia no terreiro, pelas as chacotas que ele sofria, passava. Pelos visitantes da casa, pelos consulentes.
A mãe de santo também constrangia o médium fazendo isso, né? Colocando ele para trocar de roupa no vestuário feminino, sendo que era um rapaz que tinha barba e tudo mais, era um homem, eu achava aquilo errado, eu achava que deveria se repensar aí essas atitudes, sabe? Eu não sei como funciona isso nos terreiros hoje em dia, né? Como que os pais de santo lidam com os filhos, com os médios, com seus filhos de santo, sendo pessoas trans, seja homem trans, seja mulher trans. Eu não sei de que forma hoje em dia se lida com isso. Sabe, se a mulher trans é obrigada a trocar de roupa no vestuário masculino e se o homem trans também é obrigado a trocar de roupa no vestuário feminino. Eu não sei como funciona, eu só sei o seguinte: na época que eu trabalhava, que eu frequentava um terreiro de Umbanda, era essa palhaçada que acontecia, que a mãe de santo fazia com aquele médium. Eu achava aquilo um absurdo, eu achava o fim, sabe, o fim da picada, não precisava daquilo tudo, não precisava descaracterizar o médio diante de todo mundo dentro do terreiro, sabe? Eu achava aquilo uma falta de respeito total e não parava por aí. Depois, como eu falei, com o passar do tempo, né? Aí a mãe de santo passou então a corrigir as pessoas, né? Porque quem visse aquele rapaz, aquele médium, era um homem, gente, não tinha como, sabe? É um absurdo se dirigir àquele rapaz e tratar ele no feminino. Eu achava aquilo uma palhaçada, porque era um homem com barba na cara, sabe? O físico, tudo, sabe? Não tinha nada de feminino ali, era um homem, para mim sempre foi e sempre será um homem, sabe? Então, as pessoas que conheciam aquele médium não sabia, não era todo mundo dentro do terreiro que frequentava que sabia que ele era um homem transgênero. Quem sabia eram os médiums, a mãe de santo e algumas pessoas. Mas com o passar do tempo, conforme ia pessoas diferentes no terreiro, se dirige a ele como homem, a própria mãe de santo corrigia a pessoa. Ela falava: não, não é ele, é ela. É mulher. Olha só, gente. Mas não é uma palhaçada um negócio desse? Mas não é uma falta de respeito? Sabe? O cara tá lá, é um homem, você tá vendo ali que é um homem. E a própria mãe de santo descaracterizar ele na frente de todo mundo, corrigindo a pessoa. A pessoa se dirigiu a ele no masculino e a mãe de santo corrige a pessoa, fala: não, não é ele, é ela. Ai, gente, olha, eu nunca entendi um negócio desse, sabe? Eu não sei qual é o grau de dificuldade de entender e ver, sabe, que a pessoa, ela merece respeito, sabe? Merece respeito. Então, eu nunca entendi aquilo. A pessoa, para vocês terem uma ideia, quando ela era corrigida pela mãe de santo, a pessoa até levava um susto. A pessoa achava que era brincadeira, porque ela estava vendo um homem ali. E a mãe de santo falando que ele era mulher. Ai, gente, é triste, né? Isso tudo, sabe? Eu nunca concordei com isso, sabe, gente? Eu sou um tipo de pessoa que não tem dificuldade nenhuma de entender as coisas, sabe? Isso para mim é uma afronta, é uma falta de respeito, é uma falta de ter bom senso. Eu acho que falta muito isso. Eu nunca tive dificuldade. Se chega uma travesti para mim e fala: meu nome é Bruna, ok, eu vou tratar ela como Bruna. Se chega um rapaz para mim trans, fala: meu nome é fulano de tal, eu vou tratar ele como ele quer ser chamado, pelo nome masculino. Qual é a dificuldade de entender isso? Sabe? Eu acho uma palhaçada. Isso daí para mim é falta de respeito, é uma forma de agressão, sabe? Para mim é uma forma de agressão. E então a mãe de santo corrigia as pessoas. E
Sabe que eu ficava mais triste com isso quando isso tomou uma proporção maior, gente, que todo mundo do terreiro sabia que aquele médium, aquele homem, era um homem transgênero. Quando todo mundo ficou sabendo disso, que a mãe de santo também fazia questão que todos soubessem, ele passou então a ser alvo de chacota, de risada, de piada, de gracinha, de falta de respeito. E eu observava aquilo, muitas vezes eu cheguei a falar para ele, eu falei, você não merece isso. Mas olha só como que a coisa vai, descamba, né, para falta de respeito. A gente, dentro de um terreiro de umbanda, onde se prega amor, caridade, respeito e tudo mais, e na prática não é nada disso. Tudo que a gente ouve falar é na teoria, mas na prática é muito pouco que se aplica dentro de um terreiro. A gente conversava muito, sabe, gente? Nós temos até hoje uma amizade sólida, bonita e com muito respeito. Eu sempre respeitei aquele rapaz desde o momento que ele entrou no terreiro, sabe? Então, por isso, a nossa amizade, ela continua até hoje, pelo respeito que eu tenho por ele, sabe? Para mim, ele é um homem, vai continuar sendo, e é assim que eu trato ele, e eu respeito, eu admiro ele, sabe? Pela pessoa que ele é. Em nenhum momento ele foi mal educado com ninguém, sabe? Ele passava por aquelas humilhações, chacotas e risadas e piadas e tudo mais dentro do terreiro, e ele sempre ficou na dele, ele nunca revidou isso, sabe? E então, quando todo mundo tomou conta que ele era um homem transgênero, agora, gente, vocês vão ficar horrorizados. Então, muitas pessoas ali começaram a fazer graça, piada e tudo mais. E o que mais fazia graça, as pessoas que mais fazia chacota, mais fazia piada, gracinha, ria. Para vocês terem uma ideia, gente, como um negócio é triste, as pessoas que mais faziam isso eram pessoas negras. Eram pessoas negras dentro do terreiro, que frequentava ali o terreiro, e essas piadas e chacotas e tudo mais vinha mais destas pessoas negras, que também está na mesma linha de preconceito pela sociedade. Mas dá para entender um negócio desse, gente? As pessoas negras sofrem preconceito, sofrem isso na pele, dia a dia, num país que é o Brasil, que é um país racista, homofóbico, né? É, essas pessoas negras, então, eram a que mais tiravam sarro e tudo mais, sabe? Eu vi aquilo, gente, eu ficava assim, eu ficava muito triste, sabe? Diante do que eu estava vendo. Um dia eu não aguentei, sabe? Eu já tomei a frente do rapaz, sabe? Ele nunca falou nada para ninguém, mas de ver isso, gente. Eu já não aguentei, sabe? Teve um dia que eu já, no meio do terreiro mesmo, antes de começar o trabalho, na assistência, né? Os médios, as pessoas chegam e vão sentando na assistência, esperar o horário para o trabalho começar. E quando começaram a fazer isso, teve um dia que eu não aguentei, eu levantei de onde eu estava, eu fui lá na frente e eu falei, sabe? Eu falei para todo mundo ali. Eu dei uma aula ali, sabe, gente, na frente de todo mundo. Na hora eu fiquei assim, tomada por eu não sei falar, sabe? Eu não sei, enfim. É, Fui lá na frente e quando eu dei por mim, eu já tinha falado tudo o que eu tinha que falar. Eu dei aquela, como que eu vou falar? Eu dei aquela chamada nas pessoas, né? Eu chamei elas para a reflexão da vida, sabe, gente? Porque não dava para ver aquilo, ficar quieta, sabe? E então, quando eu dei por mim, eu já estava lá na frente, eu falei tudo que eu tinha que falar, depois eu fui sentar no meu lugar de novo. Ninguém deu um pio, a risada acabou na hora, as gracinhas, piadas, né, chacota, se acabaram na mesma hora.
E eu falei, gente, e eu falo, para mim, o respeito é fundamental com qualquer pessoa. Não importa se é lésbica, se é gay, se é travesti, se é transgênero, se é prostituta, se não é, se é homem de programa, não interessa, sabe, gente? Eu não quero saber de nada. Eu acho que nós temos que respeitar o que cabe em qualquer circunstância, na vida de qualquer pessoa, é ter respeito. É o que não se tem hoje em dia, sabe? Eu acho que tudo pode ser melhor, né? A convivência pode ser pacífica entre as diferenças, desde que haja respeito. E assim eu fiz, né? Então eu fui, cheguei, falei e acabou aquele silêncio total. E é isso, gente. E, e eu falo mesmo, entendeu? Eu não fico quieta, não gosto que pessoas sejam maltratadas na minha frente. Não importa que tipo de pessoa é, não interessa. Eu acho que todo mundo tem o dever de respeitar. Se você acha que é errado um, um homem transgênero, uma mulher trans, uma mulher travesti, uma mulher lésbica, sabe? Isso é preconceito, gente. Vamos tirar essa venda dos olhos, vamos construir um mundo melhor, sem preconceito e com respeito, com muito respeito. Isso para mim é preconceito, sabe? Você não tem que aceitar nada, você tem que respeitar. É a vida da pessoa, não é a tua vida. Você não tem direito nenhum de opinar, e muito menos de dar a tua opinião, porque ninguém pediu. O que cabe a você é respeitar, é só isso, mais nada, tá? Eu acho que falta muito respeito nos dias de hoje. Por isso que está toda essa bagunça, essa baderna, né? Não se há respeito entre as pessoas, não se há respeito nas religiões, não se há respeito entre as diferenças. Eu não sei qual é o grau de dificuldade de entender isso. Aonde o respeito de um começa, termina o do outro. Sabe, eu não consigo entender isso, gente. Agora, você não aceitar as diferenças e fazer piada, fazer graça, fazer tudo. E a dirigente, então, de um trabalho espiritual dentro de um terreiro de Umbanda, também colaborava para o preconceito. Mas é triste, é o fim, sabe, gente? É o fim de tudo, é para acabar um negócio desse, sabe? Sendo que a própria mãe de santo, que deveria se dar o respeito, colocar o respeito no recinto, na casa, no terreiro, não, era a primeira a levar o preconceito, a discriminação, sabe? E era motivo de piada, né? Começava já pela própria mãe de santo, que já é motivo de ser uma piada também, a partir do momento que tem uma atitude como essa, que incentiva o preconceito e a discriminação dentro de um terreiro de Umbanda. É a minha opinião, sabe? Diante de tudo que eu vi aquele homem transgênero passar, naquele bendito terreiro, né? Onde a própria mãe de santo também não prestava para pôr ordem, não prestava para colocar respeito dentro de um terreiro. Ai, é lamentável isso, gente. E esse relato acaba aqui agora. Beijo.